Oi, hoje eu queria contar uma história do impeachment do Collor, né? Eu lembro que rolavam muitas manifestações naquela época, né? E rolavam carreatas. E a grande acusação contra o Collor naquela época já era de corrupção, né? A acusação que derrubou ele. E eu lembro de uma vez, porque eu sempre tive muito nas manifestações todas, então a gente estava numa carreata, eu, o Carlos Gradin, que é um amigo meu, Heloísa Helena, Elô estava dirigindo, eu e o Carlos Gradin em cima do capô, com uma bandeira do Brasil na mão, e a gente cruzou Paulista, a Avenida Paulista inteira, em cima do carro, né, com aquela bandeira na mão, e eu lembro de sentir um prazer, né, uma sensação de estar lutando pelo país, sabe aquela sensação maravilhosa. E eu acho que foi essa mesma sensação que as pessoas que bateram panela 23 anos depois para tirar a Dilma sentiram, sabe? Eu acho que foi a mesma coisa e pelo mesmo motivo, né? E o Collor caiu. Naquela época ele renunciou, né? Eles empicharam ele, mas ele renunciou. E aí eu fui para casa com uma sensação maravilhosa naquela época, de missão cumprida, sabe? Putz, a gente venceu o mal, né? E muitos anos depois, acho que mais de 20 anos depois, eu fui pesquisar. Eu adoro pesquisar, sabe? Eu gosto de política e eu gosto de pesquisar. Então eu fui pesquisar e descobri que o Collor foi inocentado pelo STF. Eu vou ler um pedacinho aqui só de uma matéria do Globo. Então o caso chegou ao STF em 2007, né? O Ministério Público denunciou ele em 2000 e chegou em 2007. A Carmen Lúcia, que era relatora, ficou até 2013, né? Ficou parado no gabinete dela, e a demora em julgar foi tanto que os crimes de corrupção passiva e falsidade já estavam prescritos. Então, mesmo que ele fosse condenado, ele não podia ser punido. Mas no julgamento todos os ministros concordaram que a denúncia do Ministério Público estava mal formulada e não havia prova suficiente no processo para condenar o ex-presidente por nenhum dos 3 crimes. Então, eu me senti meio idiota, assim, meio usada. Apesar de ter alguma coisa dentro de mim que falava assim, não, mas ele era bandido, ele era do mal mesmo. Então, assim, para pegar um bandido vale tudo. É igual esses seriados policiais americanos, certo? Que a gente já vale tudo. Então, ele foi empichado por conta de um Fiat Elba, né? Então, tá tudo certo. Mas eu não consigo, assim, eu tenho que pensar, né? Pensar não dói. Hoje o que eu entendo é que os jogadores daquela época, né, decidiram que ele ia sair, né? E os jogadores que eu falo, assim, os empresários, os políticos, a grande mídia, o Supremo Tribunal Federal, né, decidiram que ele tinha que sair. Não era, a questão da honestidade ali era um pretexto, porque a economia não ia bem, né? Uma das coisas que não iam bem era a economia. Então, assim, todo esse outro, sabe, o Carlos Gradin, a Elô, todo mundo na Paulista com a bandeira, era só uma ferramenta dentro de um grande raciocínio, né? O que eu acho complicado nisso, entende? É que o jogo tem regras customizadas, né, para cada momento histórico, né? A regra muda, fica mais frouxa, fica mais rigorosa, né, numa rodada. Vamos pensar assim num jogo de futebol. É como se numa determinada rodada eu falo assim, olha, agora para o time de preto pode fazer gol com a mão nessa rodada, né? Então, numa rodada vale estritamente o que a Constituição diz, na outra a gente adapta, a gente mexe um pouquinho ali para atender os interesses gerais. E eu não estou nem questionando os interesses gerais, se eles são positivos ou não. Não é esse o raciocínio que alimenta o nosso atraso? Porque se a regra
se a regra é manipulável, ela é flexível. Então eu sou obrigado a ser esperto para me dar bem, né? A ser amiga do juiz, a dar grana para a pessoa certa, não é? Porque a regra é manipulável pelos poderosos do momento. Isso é o que alimenta, né, indefinidamente essa falta de seriedade, né? Essa falta de justiça aqui no Brasil. Vamos voltar no Collor, né? Você pode me perguntar, mas você mudou de opinião, né? Você acha que o Collor é inocente? Não, eu acho que o Collor estava envolvido, eu acho que o Collor era culpado, sim, mas tem que provar. Tem que provar sem sombra de dúvida, sem ruído, sem discussão, entendeu? Porque se ele cometeu o crime perfeito, tem que soltar. Por que tem que soltar? Porque senão você pega um monstrinho, um monstro aqui, né? Pega mesmo. Mas alimentando um monstro muito maior, que é a falta de credibilidade da lei, das instituições, a falta de fé na justiça, né? A falta de seriedade de um país. E esse é um monstro muito maior. E o que acontece com aquele monstrinho que você pegou? Por causa desse grande esquema, esse grande monstrão, né, da falta de seriedade da justiça, ele volta. Ele volta. Né? Então, se o Collor, por exemplo, ele em 2006, ele foi eleito novamente senador da República pelo estado de Alagoas e está aí, feliz, né? E segue o jogo. Enquanto for jogo, segue o jogo, né? E a gente que aplaude, eu, você, a gente que aplaude o jogo, sabendo que é jogo, tem tudo a ver com isso.